Buenos dias, hoje é o dia mais quente do ano aqui na Bélgica. Estou nesse momento enviando os e-mails do Esquenta, tá? Então, quem adquiriu o Esquenta já vai receber o e-mail, tá? Não tá mais aberta a venda do Esquenta, só do grupo de estudo. No grupo de estudo você tem acesso ao Esquenta também, tá? Manda aí um assuntinho, quem brigou com o papai, quem é pai de pet, pai de planta, quem tem pai e o pai postou pai de pet, acontece também, né? Esquenta hablemos, manda aí um assuntinho, 10 minutos de live. Hoje terei. Acabei de enviar mensagem. Tu enviou mensagem pra onde? Por onde? Por aqui, pelo Instagram? Já eu vejo. Hoje teremos Esquenta. Seguinte. Tu comprou o Esquenta? Vou já olhar, Dani. Talvez não tenha entrado pra mim aqui ainda. Me envia teu e-mail, que é o mais fácil. Que eu já acrescento aqui. O PagSeguro às vezes é meio lento. Por isso que eu já fechei a venda, porque acontece muito das pessoas comprarem de última hora e ele demorar a mandar para mim as informações e eu não conseguir mais. E aí a pessoa fica me mandando mensagem na hora da aula. Eu não recebi o link, eu não recebi o link. Aí eu dou aula, eu tô cuidando dos e-mails. Tá? Muito importante quem vem pro Esquenta. Imprimam o documento que eu vou mandar para vocês, tá? Imprimam o documento, os arquivos e link. Por quê? Hoje nós vamos falar sobre diálogos sistêmicos com Maturana. E vocês vão entender como nós não sabemos dialogar, como temos uma dificuldade enorme em dialogar, como temos muito conhecimento, muito argumento e pouca flexibilidade, pouca habilidade em dialogar. Ou seja, nós estamos conversando sozinhos, nós estamos falando sozinhos, estamos o tempo todo fazendo narrativas, fazendo palestras. Então a gente não sabe dialogar, a gente não sabe incluir o outro na conversa. Nós estamos cada vez mais cheios de informação. Quanto mais cheios de conhecimento, mais nós temos necessidade de pôr para fora, né, de colocar esse conhecimento para fora, menos nós conseguimos dialogar com o outro, porque estamos sempre falando sozinhos, estamos sempre falando de nós, da nossa história, falando do nosso conhecimento, querendo mostrar para o outro que mudamos, que aprendemos, que crescemos, e o outro não existe. O outro, ele é um mero espectador do meu espetáculo. Então, nós estamos cada vez mais perdendo a capacidade de dialogar e desenvolvendo a habilidade de montar um espetáculo, né? De ser visto, de querer ser ouvido, de querer ser validado, mas o outro não existe nesse lugar, o outro é passivo. O outro, ele está ali só para corresponder com as minhas expectativas e desejos. E se ele não corresponder, eu já avisando, né? A gente já se ele me oferecer qualquer resposta diferente do que o que eu espero, eu já tenho uma reação. Vamos descobrir, Dani, se você tem dificuldade de falar de você. Vamos descobrir lá no Hablemos. Porque se você já consegue narrar isso, já cai, né? Se eu já consigo dizer que eu tenho dificuldade de falar de mim, então eu já não tenho dificuldade de falar de mim. Talvez eu tenha dificuldade de elaborar o discurso correto, ou seja, de elaborar uma sequência lógica para entregar o que eu quero entregar. Para desenvolver, de novo tem a ver com o outro, de novo tem a ver com se eu consigo que o outro faça parte dessa conversa ou não, tá? Cada vez mais nós estamos vivendo monólogos, falamos sozinhos o tempo todo, eu falo de mim, por mim, para mim, né? E o outro, inclusive, pode ir embora. Inclusive isso tem afetado o setor terapêutico. Inclusive, tem afetado muito a questão da terapia. Porque as pessoas vêm para a terapia e o terapeuta começa a dar aula para elas de alguma teoria que ele aprendeu, de alguma
ideia nova que ele tem, de algum estudo novo que ele deu e etc. E não consegue acolher, né, o indivíduo na conversa. Então hoje a gente vai no Hablemos falar sobre essa questão dos diálogos sistêmicos com o Maturana. Tá? O Maturana acaba com a gente, né? Ele acaba com todas as nossas certezas, com todas as nossas possibilidades de argumento. É um menino difícil, Então, eu fiz um PDF com a tradução do Maturana, vai chegar para vocês agora no e-mail e vai chegar também o link do Zoom, tá? Para participar da reunião. Leiliane, não comprei o Esquenta, cada um com seus problemas. Tá lá o link para o grupo. Quando você compra o grupo, você tem direito ao Esquenta, tá incluído, tá? Os ex-alunos têm um link diferente, porque eles têm um link de desconto e um link que eles têm acesso. A gente passou 3 anos fazendo Hablemos. Então, quem era desse tempo tem acesso ao anterior. Aos arquivos anteriores, tá? Leiliane, por que quem é aluno novo não tem acesso ao anterior? Porque o anterior foi gravado ao vivo, não faz sentido. Quem estava lá, relembra, revive aquele momento. Mas quem não estava, fica uma coisa muito chata. Parece que você está assistindo uma coisa que você não faz parte. Parece que você está assim, fora do ninho. Então, para eu passar esse conteúdo para pessoas novas, eu precisaria regravar ele um por um. Eu não estou tendo tempo. Eu estou aqui falando com vocês e escrevendo. Manda aí um assuntinho. Ontem foi Dia dos Pais. Ninguém teve nenhuma treta. Nos vemos às 14 horas, horário de Brasília. Mandem um assuntinho. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho. Eu não tenho mais meu pai, né? Meu pai faleceu desde os 12 anos. E é engraçado que a minha mãe tinha muito medo de eu ir para as festas do Dia dos Pais na escola, porque eu ia sofrer, eu ia nada, ia curtir do mesmo jeito. Curtir com o pai dos outros. Uma hora dessa. Fiuk detonou o pai. São feridas, né? Feridas familiares. Eles têm uma relação muito estranha. Todos os filhos do Fábio Júnior têm essa relação, né? Porque o pai, o Fábio, ele é de uma geração que o homem é pai do filho da mulher que ele convive. Ele não é pai dos filhos biológicos, né? Ele é pai dos filhos da mulher que ele convive. Então, deixou de conviver com a mulher, deixou de conviver com o filho. Claro que isso vai gerar muitos conflitos, tá? Então, ele tem vários filhos com várias mulheres, mas ele não convive com nenhum. E ele não é único. Vários homens são assim, né? Tem uma geração de homens que aprenderam isso como verdade, né? Aquela história do homem provedor. Se eu estou provendo, essa aqui é a minha família. Essa daqui eu tenho que prover mais, então essa daqui não é família. Infelizmente, nós geramos essa cultura, tá? E aí isso gera feridas nas crianças, porque a criança, ela vê o pai sendo o pai de outra pessoa. E por que ele não é mais meu pai? Né? Por que ele deixou de me amar de repente? Né? Por que ele, de repente, deixa de amar a minha mãe e deixa de me amar? E a gente tem várias camadas nessa história. Porque você vai ter, por exemplo, os pais de menina. Quando a menina chega na idade que ele conheceu a mãe, ele se afasta da menina. Porque ele começa a ver a mãe e a menina no mesmo lugar. Só que essa ele não pode desejar. Ele sabe que ele um dia desejou essa. E aí ele se afasta, né? Ele entra numa crise horrorosa, ele passa a odiar a menina e tal. Até que ela vira mulher, ela muda de novo, casa, tem filho, e aí eles voltam a se reconciliar. Tem várias camadas, né? Tem várias camadas nas relações. Então, o Fiuk, tadinho, ele tá falando da dor, né? Uma pessoa ferida é uma pessoa que... A resposta da dor é a raiva, né? Ela se torna agressiva, ela agride, né? A resposta da dor é a raiva. Ela agride quem causou dor. Tá tudo no esquema. Não tem nada de novo.
né? E esperar o dia dos pais para falar mal do pai é justamente dizer, eu senti a sua falta. Que dia é esse? Esse dia não existe na minha agenda, né? Que dia é esse? Esse dia faz parte. Casado com a minha mãe, depois da separação esqueceu que tem filho. É a geração que não foi para terapia, né? A geração. Então, a família, ela se tornou um produto, né? Ela é um produto. Você vai ver pessoas que dizem assim, fulano tem tudo, mas não tem família. Fulano renunciou à carreira para ter uma família, né? De que vale ser diretor de um banco se ele não tem família. Então, a família ela é um medidor de sucesso na humanidade ainda, né? Eu estava até vendo uma entrevista do Marçal, ele entrevistando uma mulher que disse que não queria ter filho, pronto, ele acaba com ela. Ele diz, você não pode me ouvir, etc, etc, etc. Ele já quer colonizar ela, né, com as ideias dele. Então, a família ela é um produto de sucesso. Então, o homem, quando ele sofre o divórcio, muito comumente ele associa isso a um fracasso dele. Eu não fui suficiente para essa família, não fui suficiente para essa mulher querer ficar comigo. Principalmente quando ele é abandonado, né? Quando ele leva um chifre, então a gente nem fala. O homem, depois do chifre, nunca mais é o mesmo. E aí ele abandona a mulher e os filhos justamente para não ter que lidar com essa questão do fracasso, do luto, da dor. E acaba ferindo os filhos. E o que é que os filhos fazem com isso, né? Os filhos, quando tem uma ferida aberta, que o pai abriu, né? O pai foi lá, me cortou, deixou a minha ferida aberta. Eles crescem. E como adulto, quando eles eram crianças, eles tinham um predador, que era esse pai que causou essa ferida. Aí ele cresce e ele se torna igual ao pai. Ou seja, cada vez que essa ferida vai fechar, ele mesmo vai lá e abre a ferida um pouco mais, para ela sangrar mais, para ver se o pai volta. Porque eu acho que se eu sofrer, o meu pai vai voltar para mim. O que eu preciso sofrer mais para que ele volte a cuidar de mim? E aí antes eu tinha um predador de mim, agora eu tenho dois. Aquele que primeiro fez a ferida e eu que agora fico jogando sal na ferida, esperando esse colo, esperando esse anseio. Acontece muito com as meninas vítimas de abuso intrafamiliar ou extrafamiliar, que quando ela conta para a mãe pede para ela ficar silenciosa, pede para ela não falar, e ela passa o resto da vida se envolvendo em relacionamento abusivo, em violência, em acidentes. Ela está sempre correndo risco de vida, porque ela está sempre buscando um jeito de recuperar a atenção da mãe, né? De ter uma dor maior para a mãe voltar a cuidar dela, para ver se ela se recupera desse abandono que ela viveu ali. Então ela vira predador de si, né? Ela vira seu próprio predador. É um ciclo, né? Para isso existe terapia, para a pessoa elaborar essas questões, porque isso demora anos, gente. Isso demora muitos anos para você resolver essas questões, elaborar e se organizar e traçar uma nova estratégia de sobrevivência dentro dessas dores, tá? A gente só tem uma dor na vida, a dor do abandono. Você pode ter vivido a pior tragédia. Se você tiver sido socorrido, passa. Se você tiver sofrido abandono, esquece. Esquece. Vai dar BO. Por quê? Porque o abandono, ele toca em todas as nossas células. Ele toca na nossa questão de sobrevivência. Nós somos seres gregários. Nós somos mamíferos, somos gregários. Nós somos codependentes. O ser humano, ele é o único animal do mundo que no frio ele precisa se cobrir. No calor ele precisa se ventilar. Se você for morar em um lugar de temperaturas extremas, você vai ver que está lá na água. Congelou, o peixe congela. Descongelou, o peixe nada. Congelou, o ursinho vai lá, se esconde, fica na boa. Descongelou, o ursinho vai caçar. Nós não, nós precisamos adaptar o mundo. Nós precisamos do outro para construir uma casa, para construir um abrigo. Então, quando nós temos o abandono, quando o abandono bate na nossa porta, ele bate com todas as questões de sobrevivência, de morte, de tudo. Ele quebra assim, todos os meus alicerces, todas as minhas certezas. Então, quando o abandono chega, precisa de tempo para se organizar. Tá? Ontem a gente viveu o Dia dos Pais, né? Nós temos 11 milhões de mulheres no Brasil, são mães solo, né? Criam seus filhos sozinhas, porque os pais foram criados numa cultura que diz que ele só é pai dos filhos da mulher que ele convive. E aí seguimos, e que ser pai é secundário, né? Que ser pai é prover, é pagar a pensão, não é conviver, né? Conviver, cuidar, levar para o médico, dar o remédio, é coisa da mãe, não é do pai. Isso é uma cultura que a gente criou, né?
essa cultura do aprisionamento da mulher como o ser absoluto, né? Como eles dizem que a mulher biologicamente tem uma tendência de ter um amor maior e uma capacidade de cuidar. Isso é tudo conversa, viu? Isso é tudo conversa. A única diferença, a única coisa que só a mulher pode fazer em relação à criança é amamentar. O resto pode ser dividido. Tudo pode ser dividido. Tá? Só. Mas é a mulher que leva para o médico, é a mulher que sabe onde é que está o remédio, é a mulher que compra a roupa, é a mulher que troca a fralda, é a mulher que vai para a reunião da escola, é a mulher... Entende? É osso. Mas a gente criou esse sistema. Nós criamos esse sistema. Você não vai ver um homem chegar no trabalho e dizer, olha, não, eu preciso tirar folga amanhã porque eu tenho que ir na reunião da escola da minha filha. Não vai acontecer. A mulher vai chegar no trabalho e vai dizer, amanhã eu preciso ir na escola da minha filha. Entende? Mesmo que seja um casal super harmônico, super bacana, porque está incutido em nós que é assim. E não é assim, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Porque principalmente você precisa criar memórias, né? Criar memórias. Quando... Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Quando a minha filha nasceu, o meu marido é europeu, então o modelo de convivência é muito diferente, né? E aí, uma vez eu tava brincando com a Lori e ele disse assim pra mim, eu acho muito bonito isso que você faz. Vocês se beijam, vocês se abraçam, né? Eu boto ela pra dormir comigo, etc. Eu acho muito bonito esse amor que vocês têm. Mas eu não tenho isso pra dar, eu não conheço isso. Eu nunca abracei os meus pais, eu nunca beijei os meus pais. Eu nunca disse pros meus pais que amava. Então, eu não sei fazer isso. Eu acho bonito, mas eu não sei nem fazer, né? Por quê? Porque não foi dado pra ele como possibilidade. Isso não é falta de amor, é um jeito de amar diferente, né? E aí eu fui ensinar ele como que funcionava, né? Eu fui ensinar, olha, quando ela desce no negocinho, você bate palminha, faz ê. Aí ele falou, pra quê? Porque é assim. Quando ela quiser ir brincar num brinquedo, você vai brincar com ela. Você não vai comprar um brinquedo e dar pra ela. Você vai brincar com ela, você vai construir memórias com ela, né? Pra quê? Então nós precisamos sempre do outro humano para nos desenvolver. Senão a gente fica preso nas certezas, né? Que o Maturana fala muito isso, né? Eu fico muito preso nas minhas verdades, nas minhas certezas. E aí eu tenho a resistência, eu posso querer aprender ou não. Posso dizer não, meu jeito de amar é diferente, ou eu posso ter flexibilidade e tentar aprender esse outro jeito de amar, né? E aí cabe também a relação do casal aprender a respeitar o limite do outro ou não. Beleza? Manda aí um assuntinho que eu vou embora. Vou embora que eu tenho que mandar os e-mails, entregar os documentos, cuidar da vida. Porque, cara, hoje é o dia mais quente. Hoje vai ser o dia mais quente do ano aqui. Tá um forno. São 1h10 da tarde. Tá muito quente. Muito quente. Tá aquele sol que arde assim nos braços da gente. Mas vamos sobreviver. Vai dar tudo certo. Tá bom? Tá bom. Vou embora. Dívidas financeiras. Vixe, aí dá uma aula, né? Qual é a dívida? Cartão de crédito? É dívida de sobrevivência? Em que momento essa dívida chegou? Né? Como que ela virou dívida? Dívida vem de dividir, né? De como eu divido os meus recursos. Né? Quais foram os meus aprendizados nessa jornada em relação ao dinheiro. Esse ano vi muitas páginas criticando o termo PAN. O termo PAN é uma romantização da escravidão da mulher. Eu entendo que a ideia é valorizar aquela mulher que ela é pai e mãe, que a maioria de nós acaba sendo pai e mãe. Eu fui pai e mãe muitos anos, né? Da minha primeira filha. Então, a ideia da PAN é dizer, eu vejo você como pai e mãe, né? A ideia é valorizar essa mulher que é pai e mãe. Só que essa ideia também legitima que isso existe, que existe um ser capaz de substituir o outro, que existe uma compensação que dá certo, que funciona,
Não funciona. Não funciona. A criança cresce com as ausências, a criança cresce com as necessidades do mesmo jeito. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente peleje, por mais que a gente dê amor, são amores diferentes, são experiências diferentes. Então, assim, dentro do dito está o não dito. Dentro do dito, eu reconheço você como uma super mulher que sim fez o papel de pai e mãe. Eu, às vezes, também posso dizer, ok, se é mãe, o pai não faz falta. Né? E isso é muito perigoso, porque sim faz muita falta. Né? Sim faz muita falta para a criança. Independente se ela conheceu o pai ou não, independente se ela tem o registro do pai ou não. Por exemplo, no Chile, eu morei no Chile, e eles têm uma estrutura que, para mim, foi absurda, que é, quando você vai fazer qualquer cadastro, eles colocam nome do pai e nome da mãe. Ou seja, eu preciso colocar o nome da minha filha, né? O nome da minha filha é Lori Marie Mari. Então, eu preciso colocar Lori, que é o nome dela, eu preciso colocar um nome de mãe e um nome de pai. Se você não tem o nome do pai, você já não consegue fazer o cadastro mínimo necessário para nada. Para nada. Ou seja, a toda hora essa segregação. Então, eu vou para o hospital, vou fazer aquele login do hospital, eu não consigo. Eu preciso ir lá no guichê e dizer, olha, não tem o nome do pai. E a mulher precisa fazer esse login para mim. Na escola, em qualquer lugar. Qualquer compra que você vai fazer. Se for fazer uma, sabe aquela assim, você quer nota fiscal paulista? Você me dá o seu CPF? Se você for fazer um cadastro de compra desses cartãozinhos de loja, nome do pai, nome de família do pai, nome de família da mãe. Eu falei, cara, como que em plena América Latina ainda existe isso, sabendo, né, os números exorbitantes que nós temos? E, por exemplo, para mim também era uma questão, porque a minha filha mais nova não tem o meu nome. Ela tem só o nome do pai, porque ela é só belga, na Bélgica só leva o nome do pai. A minha filha mais velha tem 3 sobrenomes. Então, as duas não entravam no cadastro. A primeira eu conseguia, engolia um dos nomes para poder caber lá. E a segunda eu colocava o Marie como nome da mãe para poder caber lá. Né? Então, eu como mãe tinha que estar fazendo essa manobra o tempo todo. Então, olha como a gente tem estruturas de poder que vão pegar essa história, que vão pegar esse pedaço da ausência do registro do pai, da ausência do pai, que vão coagir essa vida, o resto da vida. Tá? Então a gente precisa observar esses detalhes, tá? Porque isso são estruturas de geopoder, ou seja, geograficamente eu vou exercendo poder em você sem que você perceba em alguns lugares. Tá? Gente, eu tenho que ir embora, senão eu vou me atrasar e aí mais tarde não tem esquenta, tá bom? Cheiro.